Vocês acreditam em maldições de família? Aquelas sombras que se estendem por gerações, sussurrando histórias de um passado que se recusa a morrer? Hoje, vamos mergulhar em uma história assim, sobre uma família que tentou desesperadamente enterrar seus segredos, apenas para descobrir que um deles, um dos irmãos, foi escolhido para carregar o fardo sozinho. Imaginem uma casa antiga, daquelas com tábuas que rangem e corredores que parecem guardar ecos de vozes há muito silenciadas. É aqui que nossa história começa. A família Silva parecia ter finalmente encontrado a paz. Depois de anos turbulentos, marcados por eventos estranhos e uma sensação constante de desgraça iminente, eles se mudaram, venderam a velha propriedade e tentaram recomeçar. Para todos os efeitos, eles eram uma família normal, pais amorosos, filhos com seus próprios sonhos. Mas a normalidade era apenas uma fachada, uma fina camada de gelo, sobre um lago escuro e profundo. E o gelo estava prestes a quebrar. Tudo girava em torno de dois irmãos, o mais velho, Ricardo, e o mais novo, Lucas. Ricardo era o pilar da família, prático, responsável, sempre tentando manter todos na linha. Já Lucas era o sonhador, o artista, aquele que sentia as coisas com mais intensidade. Desde criança, ele era diferente. Enquanto Ricardo brincava de bola, Lucas desenhava criaturas que só existiam em seus pesadelos e ouvia sussurros que ninguém mais conseguia escutar. Os pais, preocupados, levaram-no a médicos, terapeutas. O diagnóstico era sempre o mesmo: imaginação fértil, sensibilidade extrema. Eles se apegaram a isso, queriam acreditar. Mas no fundo, a avó deles, uma mulher que morreu em circunstâncias misteriosas, sempre dizia que a linhagem Silva carregava uma marca, uma dívida com algo antigo e sombrio. E essa dívida, ela alertava: sempre cobra seu preço. Os anos se passaram e a família se esforçou para esquecer as palavras da matriarca. Eles construíram uma nova vida, longe da casa que assombrava suas memórias. Ricardo se tornou um advogado de sucesso, casou-se e teve filhos. Ele representava a vitória da família sobre o passado. Lucas, por outro lado, lutava. Sua arte se tornava cada vez mais sombria. Seus dias eram marcados por uma ansiedade inexplicável e noites de insônia, povoadas por sombras que dançavam no canto dos olhos. Ele se sentia como um estranho em sua própria pele, como se algo dentro dele estivesse despertando, algo que não era ele. Ele tentava falar com Ricardo, mas o irmão mais velho sempre desconversava. É só estresse, Lucas. Você precisa relaxar, arrumar um emprego de verdade. Ricardo não queria admitir, nem para si mesmo, que a escuridão que eles pensavam ter deixado para trás estava, na verdade, crescendo dentro de seu próprio irmão. Era mais fácil rotulá-lo como problemático do que encarar a terrível verdade. A primeira rachadura real na fachada da família aconteceu durante um jantar de aniversário. Tudo estava perfeito, risadas, brindes, a celebração da vida que eles construíram. De repente, no meio de uma história engraçada, contada pelo pai, todas as luzes da casa piscaram e se apagaram. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. E no escuro, uma voz foi ouvida. Uma voz que não pertencia a ninguém ali presente. Era um sussurro gutural, antigo, que parecia vir das próprias paredes. Falava em uma língua que ninguém entendia, mas cujo tom era inconfundível. Era uma ameaça. Quando as luzes voltaram, encontraram Lucas encolhido em um canto, tremendo, com os olhos arregalados de terror. Ele está aqui, ele sussurrou. Ele me encontrou. Ninguém entendeu o que ele quis dizer. Ricardo, irritado, culpou uma falha na rede elétrica e a dramaticidade de Lucas. Mas naquela noite, ninguém dormiu direito. O medo, há tanto tempo adormecido, havia sido despertado. A partir daquele dia, os eventos se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos na presença de Lucas. Portas se fechavam com violência quando ele passava. Ele começou a ter visões, fragmentos de um passado que não era seu. Via seus antepassados, via a origem da maldição. Um pacto feito séculos atrás por um ancestral desesperado. Uma troca de prosperidade por uma alma a cada 3 gerações.
A alma escolhida era sempre a mais sensível, a mais aberta ao outro lado. Lucas começou a pesquisar nos antigos diários da avó, que ele havia guardado secretamente. As páginas amareladas confirmavam seus piores medos. Descrições de sussurros, de sombras, do sentimento de ser um hospedeiro para algo alheio. A avó não morreu de causas naturais. Ela havia sido a portadora anterior, e agora o fardo era dele. Ele era o sacrifício de sua geração. Lucas tentou, desesperadamente, mostrar as provas para sua família. Ele leu trechos do diário, mostrou os desenhos que ele fazia, idênticos a símbolos descritos pela avó. Mas a negação era uma fortaleza. Seus pais choravam, dizendo que ele estava doente, que precisava de ajuda profissional. Para eles, aceitar a maldição significaria admitir que sua felicidade era uma mentira, construída sobre o sacrifício de seu próprio filho. Era um preço alto demais. A reação mais dolorosa, no entanto, veio de Ricardo. O irmão que ele um dia admirou olhou para ele com uma mistura de pena e desprezo. Você sempre quis ser especial, não é, Lucas? Sempre querendo atenção. Chega disso! Você está destruindo esta família com suas fantasias. As palavras de Ricardo foram como facas. Lucas percebeu que estava completamente sozinho. A maldição não era apenas a entidade sombria que o assombrava. Era também o isolamento, a descrença daqueles que ele mais amava. Enquanto a família tentava manter a normalidade, o mundo de Lucas desmoronava. A entidade se tornava mais forte, mais ousada. Ele já não apenas ouvia sussurros, agora ele via uma figura sombria, alta e esguia, sem rosto, observando-o dos cantos escuros de seu apartamento. Ele parou de dormir, com medo de fechar os olhos. Perdeu peso, sua pele ficou pálida, e olheiras profundas marcavam seu rosto. Ele não era mais Lucas, o artista sonhador. Ele era uma casca, um receptáculo para uma escuridão ancestral. A entidade começou a se manifestar fisicamente. Arranhões apareciam em seu corpo durante a noite. Ele acordava com a sensação de mãos geladas, apertando sua garganta. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. A entidade não queria mais apenas assombrá-lo. Ela queria possuí-lo por completo. A virada aconteceu quando a filha de Ricardo, a pequena Sofia, começou a relatar sonhos estranhos. Ela dizia que um homem-sombra a visitava à noite. Ele contava segredos sobre o tio triste. Ela começou a desenhar os mesmos símbolos que Lucas desenhava, os mesmos que estavam no diário da bisavó. O sangue de Ricardo gelou. Pela primeira vez, o muro de negação que ele construiu começou a ruir. O medo pela sua filha foi mais forte do que o medo da verdade. Ele foi até o apartamento de Lucas, determinado a confrontar o que quer que estivesse acontecendo. O que ele encontrou o aterrorizou. O apartamento estava um caos, as paredes cobertas com os símbolos desenhados em carvão. E no centro de tudo estava Lucas, balbuciando incoerentemente, seu corpo se contorcendo de forma não natural. A sombra estava lá, pairando sobre ele, mais densa e real do que nunca. Naquele momento, Ricardo entendeu. Não era loucura, era real. A maldição era real e estava prestes a consumir seu irmão. Desesperado, Ricardo pegou os diários da avó e começou a ler, procurando por uma saída, uma brecha no pacto. A família, finalmente unida pelo terror, se juntou a ele. Os pais, chorando, pediam perdão a Lucas que malos reconhecia. Eles encontraram uma passagem que falava de um ritual de transferência. A maldição não podia ser destruída, mas podia ser passada para outro hospedeiro voluntário da mesma linhagem sanguínea. Ricardo olhou para Lucas, depois para sua filha, Sofia, que dormia inocentemente no quarto ao lado. Ele entendeu o que precisava ser feito. A maldição buscava o mais sensível, e depois de Lucas, a próxima na linha seria sua própria filha. Ele não podia permitir isso. O peso da culpa o esmagou. Por anos, ele ignorou o sofrimento do irmão, chamou de louco, abandonou. Agora, ele via a verdade. Lucas o estava protegendo o tempo todo. Ele estava protegendo a família inteira. Ricardo
tomou sua decisão. Ele seria o próximo. Ele, o cético, o racional, se ofereceria como sacrifício para salvar seu irmão e sua filha. Seguindo as instruções do diário, eles prepararam o ritual. Era uma corrida contra o tempo. A entidade estava quase no controle total de Lucas. Eles se reuniram em um círculo ao redor dele, as mãos dadas, a casa mergulhada em um silêncio tenso, quebrado apenas pelos gemidos de Lucas e pelo sussurro do vento lá fora. Ricardo, com a voz trêmula, mas firme, começou a recitar as palavras antigas do diário. Palavras de aceitação, de sacrifício. Eu te aceito. Deixe meu irmão. Venha pra mim. Eu sou o portador agora! Uma lufada de vento gelado varreu a sala, apagando as velas. A figura sombria se desprendeu de Lucas e se virou lentamente para Ricardo. Por um instante, o tempo pareceu parar. Então, a sombra avançou, mergulhando no peito de Ricardo. Ele gritou, uma mistura de dor e alívio, e desabou. Quando a luz voltou, Lucas estava deitado no chão, exausto, mas lúcido, pela primeira vez em meses. Seus olhos encontraram os de Ricardo, que se levantava com dificuldade. Acabou? Perguntou Lucas com a voz fraca. Ricardo assentiu, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Para você, sim. Agora é a minha vez. A família se abraçou, chorando. Uma mistura de tristeza e gratidão. Eles haviam recuperado Lucas. Mas a que preço? Ricardo agora carregava a sombra. A maldição não foi derrotada. Ela apenas mudou de hospedeiro. O ciclo continuaria. A história dos irmãos Silva nos mostra que o passado nunca morre de verdade. Ele apenas espera, nas sombras, por uma chance de se manifestar. E às vezes, o maior ato de amor é carregar o fardo do outro. Essa história é um lembrete poderoso sobre família, sacrifício e os fantasmas que todos nós carregamos. O que você faria no lugar de Ricardo? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa jornada tensa e emocionante, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para mais histórias que vão te deixar acordado à noite. Muito obrigado por assistir e até a próxima!